Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu tava aqui agora olhando os conteúdos que eu quero gravar pro meu canal e eu pensei muito de fazer essa live. Foi do nada, mas eu pensei muito de fazer uma live de um tema muito importante, que eu recebo uma dúvida frequente lá no meu canal, recebo pelo WhatsApp uma dúvida muito frequente, que eu queria muito conversar sobre ela aqui. Então eu vou deixar essa live salva para quem não entrar agora poder assistir depois. E se tudo der certo, eu vou conseguir baixar esse vídeo e colocar lá no meu canal do YouTube para as pessoas que só me acompanham lá, não me acompanham aqui. Esse perfil Prof. Livre, na verdade, é um perfil que poucas pessoas conhecem ainda, porque as pessoas que me conhecem pelo meu canal do YouTube, elas me seguem no Prof. Ana Vitória, elas não me seguem aqui. Então eu vou até começar a deixar esse perfil lá no meu canal para que as pessoas venham pra cá e me acompanhem aqui, porque acaba que o pessoal me segue só lá no outro e não me segue aqui. Então aí fica essa confusão. Mas eu vou começar a criar muito conteúdo aqui nesse perfil, porque o Prof. Livre é um perfil que eu criei pra gente conversar sobre aulas particulares, reforço escolar e pra gente também conversar sobre tudo que envolve empreender na área da educação, empreender no reforço escolar e nas aulas particulares. É exatamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Então o tema que eu escolhi, que está aqui no título, é: qual é o maior erro dos professores particulares, dos professores de aulas de reforço escolar? E eu já quero começar falando que para que você comece a dar aulas de reforço e aulas particulares, não é obrigatório ser formado em uma licenciatura. Você não precisa ser formado em nenhuma licenciatura para começar a dar aulas de reforço. E essa não obrigação é o que nos permite entrar na modalidade de cursos livres. Só que não ter a obrigação de ser formado não significa que a gente pode dar aula de qualquer maneira, de qualquer jeito e sem estudar. E é sobre isso que eu quero falar aqui. Muitas pessoas, elas começam a dar aula de reforço, começam a dar aulas particulares sem ter um estudo ali feito, concreto, para receber esses alunos e ser um diferencial e fazer a diferença na vida desses alunos. Então isso é um erro muito grande, porque quando você decide ensinar alguém, o primeiro de tudo que você precisa fazer para ensinar alguém é ter domínio daquele conteúdo. Vamos imaginar aqui uma pessoa que ela canta bem, ela sabe cantar muito bem. Eu acredito que todo mundo conhece um cantor, uma cantora do dia a dia, uma pessoa que faz casamento, uma pessoa que faz shows, uma pessoa que faz um barzinho, uma pessoa que canta bem, mas que não dá aula de canto. Ela não dá aula de canto, mas ela sabe cantar. O primeiro passo ela já tem, que é saber cantar, mas talvez ela não tenha as técnicas para ensinar uma pessoa. Ela não tem uma didática, ela não sabe esmiuçar o conteúdo ali para passar para o aluno. Então a gente tem dois tipos de pessoa. A gente tem aquela pessoa que domina o que faz, mas que não sabe passar para frente. E a gente tem aquela pessoa que faz, não domina, mas até sabe passar para frente. A gente tem uma confusão aí desses tópicos, desses conteúdos, e é isso que eu quero falar aqui. A gente que dá aula particular, dá aula de reforço, se propõe a ensinar algo, o primeiro estudo a gente tem que ter domínio, mas um domínio verdadeiro daquilo que a gente vai ensinar. Eu vejo que por não ter a obrigatoriedade de ser formado em alguma licenciatura para trabalhar com aulas particulares e reforço escolar, algumas pessoas acabam deixando de lado essa parte de estudar e se dedicar a aprender aquilo que elas precisam para passar aos alunos. Imagina você, pai e mãe, você quer que o seu filho faça aula particular, faça aula de reforço. Só que você vai querer que seja um professor que tem domínio da área. Você não vai colocar o seu filho ou sua filha para fazer aula de matemática com uma pessoa que não sabe as 4 operações básicas, né? Então o mesmo a gente tem que ter no nosso coração. A gente não é obrigado a ficar 5 anos em uma faculdade de licenciatura, assim como eu fiquei. Você não é obrigado a fazer o mesmo que eu fiz, ficar 5 anos em uma licenciatura para você se formar, para assim começar a dar aula. Mas é importante ter um estudo diário. Esse estudo diário é fundamental,
Porque se você estudar, mesmo sem ser formado em uma licenciatura, você consegue receber todo o conteúdo que você vai para seus alunos, você consegue se preparar para ensinar aos seus alunos. Isso é fundamental, fundamental mesmo. Por mais que você não seja obrigado a ser formado para dar aula, a gente tem que estudar, a gente sempre tem que estudar. A gente vê muito na nossa sociedade as pessoas falando só de médico e advogado. Aí quem é da área da saúde, quem é do direito, sempre está estudando, a pessoa não para de estudar nunca. É verdade, um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, pessoas que trabalham na área da saúde e na área do direito, elas sempre têm que se atualizar, sempre vai ter uma lei nova, sempre vai ter uma técnica nova, uma cirurgia nova, sempre vai ter. Mas a gente que é professor também precisa estudar, porque a educação é um organismo vivo. A educação não é estática, ela é viva e ela se movimenta. Então, novas descobertas científicas influenciam naquilo que a gente passa para o nosso aluno. Quem deu aula na época da pandemia, e principalmente professor de biologia, quem deu aula de ciências na época da pandemia, com certeza trouxe da pandemia conhecimentos novos aos alunos. Se o vírus do Covid-19 nunca tivesse existido, se a pandemia nunca tivesse acontecido, a gente não ia estar falando daquilo. Então, com a pandemia, você consegue ensinar o seu aluno sobre vírus, bactérias, você consegue ensinar o seu aluno sobre tudo que envolve uma pesquisa científica, porque para fazer uma vacina você precisa conhecer o vírus primeiro. Então, tá vendo como é que você consegue trazer para o seu aluno de uma vida real para ensinar a ele? Então, a educação é um organismo vivo. Tudo o que acontece atualmente na nossa sociedade movimenta a educação. Se hoje o presidente do Brasil lançar uma lei que mude radicalmente a educação, vai alterar a vida dos alunos, vai alterar as escolas, vai alterar o professor, vai alterar o que é a pedagogia que a gente conhece. Então isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas não é impossível, né? Por quê? Porque a gente é vivo, o ser humano é vivo, né? Nós estamos nos movimentando, tudo pode mudar a qualquer momento. Então a educação é um organismo vivo. E é exatamente por isso a gente sempre tem que estudar, a gente sempre tem que buscar novos conhecimentos para trazer esses conhecimentos aos nossos alunos. E aí sim, enriquecer a vida deles com esse conhecimento que a gente vai estar ali sempre recebendo. Então o maior erro, né, que as pessoas cometem, os professores de aulas particulares, os professores de reforço escolar cometem, é exatamente o de não ter uma formação continuada, de não ter um estudo contínuo e ali firme, fixo, diariamente. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu dou aula para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Tem pessoas que não gostam de dar aula para o fundamental 2 porque o conteúdo é denso. Tem pessoas que não gostam de dar aula para o ensino médio porque o conteúdo do ensino médio é denso. Mas aí eu te falo, é denso, mas se você estudar, se você tiver uma rotina de estudos, você consegue aprender aqueles conteúdos ali. Assim como os seus alunos também. E quando eles estão na sala de aula na escola, para eles também é denso. A cada ano que passa, para o aluno piora. Um ano ele aprende as propriedades da adição. No ano seguinte, ele já vai aprender fração, multiplicação de 2 fatores, vai só piorando. A cada ano que o aluno avança, vai agregando mais conteúdo. E um conteúdo chama o outro. Essa interdisciplinaridade existe. O aluno em matemática, ele está aprendendo fração. Em ciências, ele está aprendendo o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio. Básico, o ciclo básico ali. O mais raso que ele conseguir ver, junto com a matéria de matemática. E aí lá na frente, quando ele chegar em física, ele vai começar a fazer cálculos de força, para calcular tudo o que envolve ali nas experiências, né, na física do nosso dia a dia. Então, você consegue calcular a velocidade. Você joga um papel. O aluno em física, quando ele chegar no primeiro ano, ele vai aprender isso. Você joga um papel assim. Ele caiu, né? Eu joguei o papel, ele caiu. O aluno vai aprender a fazer um cálculo para descobrir a velocidade que esse papel caiu. Então, ele precisa aprender as operações básicas para ele conseguir fazer um cálculo complexo lá no ensino médio. Então, tudo está interligado. Os conteúdos, aquilo que o aluno estuda, está conectado, né? Então, do mesmo jeito que é denso para nós, é denso para o aluno. O que não pode faltar é esse estudo diário. Esse estudo diário não pode faltar. Né? Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam: Ana, eu não sou formada, ou eu vou formar ano que vem, posso dar aula? Pode dar aula.
mas você precisa sempre ter esse coração, né, voltado a estudar, voltado a ter esses estudos ali todos os dias feitos e organizados. Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina de estudos. Eu tenho uma semana que eu estudo somente sexto ano, outra semana sétimo ano, oitavo ano, e eu faço isso há 5 anos. Desde quando eu me formei no ensino médio, eu estudo os conteúdos que eu ensino. E se você tiver essa rotina, você vai ter esse domínio. Você não precisa esperar 5 anos para ter isso. Basta que você siga uma rotina de estudos, né? E a gente tem agora na internet muitas plataformas como a Só Educador. Eu amo a plataforma Só Educador. Eles têm cursos que são pagos, mas eles têm muitos cursos bons e gratuitos, onde você pode aprender muitos conteúdos para passar aos seus alunos. Você pode estudar as tecnologias da educação, metodologias ativas para a sala de aula. Você consegue estudar como de fato colocar o aluno no foco do aprendizado. São coisas que às vezes não tem nada a ver com matemática, geografia e língua portuguesa, mas tem a ver com o seu comportamento com o seu aluno. Então, quando eu falo aqui estudar para ser um professor de aulas particulares e reforço escolar, eu me refiro aos conteúdos que o seu aluno estuda, ele está aprendendo na sala de aula, mas eu me refiro também a tudo que envolve você ser um professor de aulas particulares e de reforço escolar, tudo que envolve você administrar e viver essa profissão, que é uma das profissões mais lindas que eu conheço. Ser um professor, ser um educador, é uma profissão linda, maravilhosa, né? Então a gente sempre precisa estar estudando. E se você não quer cometer esse erro, a minha orientação, o meu conselho é que você siga uma rotina de estudos. Se você decidiu dar aula de alfabetização, tenha uma rotina diária de estudos de metodologia de alfabetização. Busque sempre ler artigos científicos de alfabetização. O que está sendo ensinado em alfabetização na Europa? O que está sendo ensinado em alfabetização nos Estados Unidos? O que os novos pedagogos, os pedagogos que estudam a área de educação em forma de trabalho científico, estão trazendo em ciência para nós, voltado à educação, voltado à aprendizagem da criança? Estude isso, pense em metodologias novas, em materiais que você pode usar. Tudo isso é um estudo diário que a gente tem que fazer. E aí, se você já é formado, às vezes você está me assistindo aqui, você é formado em matemática, às vezes você está me assistindo aqui, você é formado em química, em língua portuguesa, você é formado em pedagogia, por mais que você fez 5 anos de faculdade, você precisa continuar estudando. Não confia somente assim, em tudo que você estudou 5 anos. Tudo que você estudou nos 5 anos constitui, né, você como professor, como professora, e te dá um aporte teórico incrível. Mas o nosso estudo diário precisa continuar. A gente sempre precisa se atualizar naquilo que a gente está ensinando. A gente sempre precisa se atualizar naquilo que a gente está trazendo e agregando a vida do nosso aluno. A gente sempre precisa estar se atualizando com aquilo que o nosso aluno está aprendendo. Porque, como eu disse, a educação é um organismo vivo. Então, sempre novas descobertas vão ser feitas que a gente tem que aprender para trazer ao nosso aluno. Isso é que eu acho maravilhoso. O que eu acho maravilhoso é que a educação é assim, ela é viva. Então, exatamente porque ela é viva, a gente sempre tem que estar aprendendo, sempre buscando evoluir, trazer à vida dos nossos alunos aquilo que é certo. Então, assim, a gente que é formado, você que não é formado, o estudo, sendo professor e professora particular de aulas de reforço, deve ser contínuo. Se você dá aula para o ensino fundamental 1, você precisa ter domínio das matérias do ensino fundamental 1, daquilo que se ensina, daquilo que se ensina ao aluno em português, matemática, ciências, história e geografia no ensino fundamental 1. São 5 anos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Se você quer dar aula para o ensino fundamental 2, a mesma coisa, você precisa conhecer e dominar o conteúdo do seu aluno do ensino fundamental 2. Então agora você vai estudar ciências, português, matemática, história e geografia mais aprofundado. Tudo aquilo que você estudou do ensino fundamental 1, você vai se aprofundar agora do ensino fundamental 2. A mesma coisa para o ensino médio. Eu faço somente uma observação em aulas para o ensino médio, que é o seguinte: o aluno do ensino médio, ele tem algumas disciplinas a mais que o do Fundamental 2 e o Fundamental 1 não tem, que é Química, Biologia, Sociologia e Física. As ciências muda para Biologia, mas é a mesma área de estudo. Então, o aluno ele vai ter Química,
física, biologia, filosofia e sociologia. Química, física, sociologia e filosofia. Eu não dou aula dessas 4 matérias. Por que não? Porque para dar aula de química, de física, de filosofia e sociologia, tem que ser formado em química, filosofia, sociologia e física. Tem que ser um professor formado nessas matérias. Por quê? Porque são áreas de estudo mais complexas que demandam um aprofundamento muito maior. Então, por isso que eu oriento sempre que você dê aula dos outros conteúdos, mas esses conteúdos aqui eu confio eles aos professores que são formados especificamente nessas áreas. Porque eu não sei vocês, não sei se você já estudou química, mas química é uma área complexa, muito difícil para muita gente, e por isso que o ideal é que um professor da área dê aula dessa matéria, ok? Mas das outras matérias é totalmente possível que você aprenda e que você consiga ensinar. Eu sou a prova viva disso, eu dou aula há 5 anos, 5 anos eu estudo. E eu trouxe aqui, ó, esse caderno para vocês verem. Eu vou pegar um outro aqui também, para vocês verem. Esse caderno eu comprei esse ano para estudar. E esse caderno aqui foi do ano passado. Ele está até anotado algumas páginas dele. O que é que eu faço com esses 2 cadernos? Esse caderno aqui é um caderno de 10 matérias. De 10 matérias não. Ele é um caderno de 20 matérias. Esse aqui é um caderno de 10 matérias. O que eu uso esses 2 cadernos? Eu uso esses 2 cadernos para estudar os conteúdos que eu ensino aos meus alunos. Então, tudo o que eu ensino, eu vejo de novo e ensino para eles. Então, por exemplo, matemática do 5º ano, algumas escolas introduzem fração, outras não. Eu tenho que dominar, eu tenho que saber fração para eu passar para o meu aluno. Ensino Fundamental 2, 6º ano já começa ali a aprofundar mais em matemática, então a gente vai ver expressão numérica. Eu tenho que saber expressão numérica para passar para o meu aluno. Então, tudo isso eu estudo aqui, ó, nesses cadernos, tudo anotado aqui, que são os conteúdos que eu vejo diariamente. Todos os dias, durante 1 hora, eu ensino os conteúdos eu estudo os conteúdos que eu ensino aos meus alunos. E é isso que eu quero dizer aqui para você. Você que quer dar aula particular, quer dar aula de reforço, precisa ter uma rotina de estudos. Todos os dias, pelo menos 20 minutos, assistir uma aula no YouTube de algum professor ensinando alguma matéria. A gente tem professor Ferreto, Paulo Pereira, Giz com Giz. A gente tem professores maravilhosos no YouTube que ensinam de graça os conteúdos que os alunos estudam. Se você escrever plano cartesiano, vai aparecer 20 aulas no YouTube gratuitas explicando o que é plano cartesiano, como resolver um plano cartesiano. Se você escrever Era Vargas, vai aparecer vários vídeos no YouTube ensinando Era Vargas. Então você consegue aprender de graça os conteúdos que você precisa ensinar aos seus alunos. Isso ali 20 minutos por dia. Se você é uma pessoa que tem uma rotina mais corrida, 20 minutos por dia assistindo um vídeo, você consegue ir estudando e se preparando. O que a gente não pode é encarar o reforço escolar como um bico, como algo que a gente faz de qualquer maneira. Não. O reforço escolar é uma profissão séria. Você está ensinando ao seu aluno coisas muito sérias que vão ali estar fazendo parte da vida dele, da rotina dele. Então, a gente precisa com seriedade estudar aquilo que a gente vai passar para o nosso aluno, ao ponto de você ter segurança para dar aula. Um aluno chegar e você estar seguro de que você vai dar aula, de que você vai conseguir ensinar aqueles conteúdos ali para ele. E para finalizar, quem está me assistindo aqui na live, se tiver alguma dúvida, pode ir mandando que eu vou responder. A live é exatamente para isso, é para a gente conversar, para a gente bater esse papo. Então, quem tiver dúvida, pode mandar aqui no chat que eu vou estar respondendo todas as dúvidas. E para finalizar, tudo que eu tinha, né, para passar aqui para vocês, não encare como um peso esse estudo, encare como parte do seu trabalho. É parte do seu trabalho. Eu vou usar o exemplo aqui de outra profissão. Imagina que você é músico. Eu sempre vou usar o exemplo da música, porque eu toco teclado. Já fiz casamento, já fiz evento com música. Então eu vou sempre usar o exemplo da música. Imagina que você é músico, você é violonista. Você é violonista, ou seja, você toca violão. E você é profissional no violão. Aí você vai fazer um casamento. E o chefe, né, o seu chefe, a noiva mandou uma lista de 10 músicas que vai ter no casamento dela, música da entrada da noiva, dos padrinhos, todos os momentos do casamento, e você não conhece nenhuma dessas músicas.
O que o músico profissional, o violonista profissional, ele tem que fazer? Ele tem que ouvir as músicas e pegar todas as músicas. Ele tem que tirar nota por nota, melodia por melodia dessa música, para que ele chegue no casamento com segurança. Vamos imaginar agora que você é maquiadora. Se você é maquiadora, você sempre tem que estar estudando técnicas de maquiagem. Vamos supor que você é especialista em maquiagem para noiva. Você sempre tem que estar se atualizando em técnicas de maquiagem para noiva. Você pode ter feito o melhor curso de noiva do mundo lá nos Estados Unidos e na Europa. Você vai exercer a profissão, então você sempre tem que procurar ter uma rotina onde você estuda como melhorar suas técnicas, novas técnicas de maquiagem, novas formas de passar a maquiagem, de aplicar, como preparar a pele. Você sempre tem que estar se aprimorando. Então, na música, na pedagogia, na maquiagem, nos empreendimentos gerais, sempre você precisa estar se atualizando e aprendendo novos conteúdos e aprendendo sempre melhorando o seu trabalho, sempre melhorando a sua execução. O maior erro que os professores particulares cometem é o de muitas vezes não ser formado, e não tem problema, mas não ser formado e não procurar estudar para passar as matérias aos alunos. Eu vou abrir aqui para vocês. Eu recebi uma mensagem muito recentemente de uma pessoa me falando que não sabe alfabetizar. Não sabe os métodos de alfabetização, mas queria dar aula de alfabetização. Então, assim, isso é uma coisa muito séria. Você só pode dar aula a partir do momento que você tem domínio e conhecimento verdadeiro daquele conteúdo, para que você faça de fato a diferença na vida do seu aluno, para que você comece ali com consciência a fazer a diferença na vida dele. E se você ainda não tem domínio, você pode estudar. Quando eu comecei a dar aula, no primeiro mês, eu não tinha domínio de tudo. O que eu tinha era uma memória muito recente, porque eu estava saindo do ensino médio, né? Então, eu tinha passado em 4 vestibulares, eu estava saindo do ensino médio. Então, tudo ali para mim era muito fresco. Então, eu não tive dificuldade. Mas, às vezes, eu sou uma pessoa que se formou há 15 anos na escola, 15 anos no ensino médio, há 20 anos no ensino médio. E você nunca mais pegou um livro didático e você quer começar a dar aula. Qual que é o caminho que você tem que seguir? É o caminho de tirar todos os dias, pelo menos meia hora, 20 minutos, o tempo que você puder e conseguir para estudar os conteúdos que você quer ensinar aos seus alunos. Se você decidiu começar pelo Fundamental 1, então agora você vai ter que estudar os conteúdos que uma criança aprende no primeiro ano do ensino Fundamental 1, no segundo ano do ensino Fundamental 1, no terceiro ano do ensino Fundamental 1 até o 5º ano. E se você tiver um planejamento certinho, você consegue fazer isso todo dia com tranquilidade. Aí você vai aprendendo e vai passando para frente. Então você aprende aquele conteúdo que você está aprendendo, né, para passar o seu aluno, você recebe o seu aluno, você vai passando aquele conteúdo para ele. E uma das melhores formas de aprender é ensinando. Às vezes eu estudo alguma coisa mais complexa que não tem nada a ver com escola. Às vezes é alguma coisa da área da educação, mas que eu não tenho um aluno, não é de aluno, que é uma coisa que eu vou passar para um aluno meu. É uma coisa mais assim, mais séria, de adulto mesmo, que já formou e tudo, da ciência da educação. Sabe o que eu faço para estudar? Se eu não tiver ninguém para eu falar o assunto e tipo ensinar para ela, eu gravo um áudio em um grupo que só tem eu no meu WhatsApp e explico para mim mesmo o que eu acabei de aprender. Isso aconteceu essa semana. Eu li um artigo científico sobre desenvolvimento motor e educação. O que o desenvolvimento motor das crianças até o ensino fundamental 1 tem a ver com o nível de aprendizagem delas. E eu aprendi muita coisa, assim, explodiu minha cabeça. E eu não tinha ninguém para falar aquilo, porque na minha família ninguém é da área da educação, só eu. O que eu fiz? Eu gravei um áudio para mim mesma e expliquei para mim mesma aquilo que eu aprendi naquele artigo. Porque quando você ensina para alguém, mesmo que seja você mesmo ali de mentirinha, você está aprendendo, você fixa mais. Todo mundo aqui conhece um professor que dá aula há muitos anos. E a pessoa já tem tudo decorado, porque de tanto que ela ensinou, aquilo se tornou parte dela. Então, se você quer dar aula, mas você ainda não tem domínio, o primeiro passo é você começar a estudar aqueles conteúdos. E conforme você for ensinando ao seu aluno, aquilo vai se materializando em você de um modo muito firme, muito fixo. E até que vai chegar ao ponto que você vai estar dominando. E outra, não significa que a pessoa sai da faculdade dominando tudo, não. Por exemplo, a pedagogia ela tem umas falhas. A pedagogia tem umas falhas.
Então, a pessoa que forma em pedagogia, ela tem que buscar uma pós, ela tem que buscar uma formação continuada, porque a educação é, como eu disse, esse organismo vivo. Às vezes, na faculdade, você não vai aprender tudo, você precisa ter essa autonomia. Isso vale pra gente que trabalha com aula particular e reforço escolar sempre. Então, se você quiser ter sucesso no seu negócio com aulas particulares e reforço escolar, você precisa ter esse seu lado autônomo, de buscar estudar, de ter essa rotina de estudos sempre desenvolvida. O professor que dá aula particular e dá aula de reforço precisa ter domínio dos conteúdos que vai passar ao aluno, mesmo sem ser formado. E a única forma de ter esse domínio é estudando os conteúdos que o seu aluno estuda, aprendendo ali todos os dias e passando para ele. Aquilo ali vai se fixando em você e no seu aluno. Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui da Bruna. Vou começar a dar aula no ensino fundamental 1 e 2, porém não tenho tanto domínio em todas as matérias. Então, nesse caso, você precisa fazer isso, né? Você precisa estudar os conteúdos que você vai ensinar para o Fundamental 1 e para o Fundamental 2. É procurar ter essa rotina ali. Como que eu faço? A cada semana eu estudo um período, então eu tiro uma semana inteira para estudar Fundamental 1. Uma semana inteira Fundamental 2, mas assim, todo dia. E eu vou te falar, vou ser bem sincera aqui pra vocês, eu não, às vezes tem dia que eu acordo 5 horas da manhã pra eu conseguir estudar. Eu não mostro, mas às vezes eu acordo 5 horas, às vezes ou eu acordo muito cedo, ou eu durmo muito tarde, 1, 2 horas da manhã estudando. Mas é uma coisa que faz parte da minha vida, é igual ir na academia, é igual tomar banho, pra mim faz parte da minha vida esse estudo. Porque eu tenho uma preocupação muito grande em realmente passar pro meu aluno aquilo que ele precisa aprender. Ele tem que ver em mim um porto seguro, ele tem que ver em mim uma fortaleza, ele tem que chegar em mim e falar assim, eu confio, ela vai me ensinar tudo. Então, como eu levo isso muito a sério, eu estudo, eu me sacrifico, mas eu estudo todos os dias. E o maior erro seria se eu não estudasse. Então, você, Bruna, que está sentindo, né, que não tem o domínio, né, total dos conteúdos, o que você precisa fazer é, quais matérias eu domino? Ah, eu domino ciências, eu vi que você é professora de biologia, eu domino ciências e biologia. Então pronto, então agora você estuda matemática, língua portuguesa, geografia, história, as matérias que o seu aluno vê. Então parte das que você não tem domínio e faz uma lista de prioridade. Qual é que eu domino menos? Ah, matemática. Então eu vou estudar muito mais matemática. É igual na época da escola, quando você tem muita dificuldade numa matéria, você começa a pegar ranço dela, né? E aí eu lembro que eu tinha muita dificuldade numa matéria na época da escola, até que uma professora, ela virou pra mim e falou assim, Ana, essa dificuldade que você tem só vai passar, só vai cessar o dia que você decidir que você vai ser a melhor aluna nessa matéria aqui. Decide, eu vou dominar essa matéria e ela não vai ser mais um problema pra mim. Eu fui, corri atrás e dominei aquela matéria, que era uma pedra no meu sapato. Eu dominei aquela matéria. E desde então, nunca mais ela foi uma dificuldade pra mim. Então, parte desse princípio. Qual é a matéria que eu domino? Domino essas. Qual é que eu domino menos? Ah, você põe ela no topo. E você vai fazendo essa escadinha para que você consiga estudar os conteúdos que você vai passar aos seus alunos. Esse, gente, é o maior erro que um professor pode cometer, formado ou não, tá? Então, quem é formado, quem não é formado, o maior erro é sempre o de não estudar os conteúdos para passar aos alunos. É sempre o de deixar isso de lado. Só ser o meio que ensina e não o meio que aprende. Eu li uma frase há muitos anos, que quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Se a gente não tiver humildade de sentar para aprender, a gente nunca vai conseguir ficar de pé para ensinar. Isso é para tudo, música, a fazer um arroz. Se você nunca teve a humildade de chegar em uma pessoa e falar, eu não sei fazer comida, me ensina. Eu não sei fazer feijão. Como é que eu faço um bom feijão? Feijão bom, de verdade, bom. Se a pessoa não tem humildade de chegar em alguém e falar, me ensina a fazer comida, como é que ela um dia ela vai ter essa experiência de ensinar para alguém? Então eu estou trazendo para uma coisa do nosso dia a dia que envolve a nossa vida. Se a gente não tiver humildade e a consciência de que a gente tem que sentar para estudar a língua portuguesa, como é que eu vou conseguir ficar de pé em frente a uma lousa para ensinar para um aluno meu? Então isso é muito importante, tá? Esse é o maior erro que quem dá aula particular e reforço escolar pode cometer. E como eu quero que vocês tenham sucesso como professores, como professoras, eu quero que vocês não cometam esse erro nunca mais. A partir de hoje, é procurar ter uma rotina de estudos. Lá no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui nos comentários
Apesar que eu vou deixar a live salva, não sei se dá pra copiar nos comentários. Mas quem quiser, é só me mandar uma mensagem no direct. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube onde eu deixei uma lista de sites de cursos online gratuitos e canais gratuitos no YouTube que você pode estudar os conteúdos que os seus alunos estudam também, para que você consiga passar para eles. Quem quiser, só me chamar no direct ou então ir lá no meu canal, que eu tenho esse vídeo lá. Ali eu mostro tudo, os meios onde eu estudo, para que você também possa estudar, assim como eu, e se preparar para os seus alunos. E agora, eu deixo esse recado aqui para vocês. Sempre se dedique a estudar, para que você seja a melhor professora, o melhor professor na vida do seu aluno. Procure sempre ter domínio da área que você vai ensinar. E a única forma de dominar é com o tempo e com o estudo. Você não vai conseguir dominar de hoje para amanhã. É muito tempo de estudo, é com o tempo. Esse espaço de tempo é o tempo que você, nesse meio, é nessa jornada, que você vai dominar o conteúdo, que você vai passar aos seus alunos, que você vai deixar tudo ali para eles consigam fazer, para que você consiga fazer a diferença na vida deles através dos estudos, tá? Então, esse é o maior erro, gente. Não cometa esse erro. Estude sempre, se organize, se prepare, tenha como concreto em você os conteúdos que você passa aos seus alunos, e assim você vai ser uma professora e um professor transformador. E qualquer dúvida, quem está assistindo essa live gravada, é só deixar aqui nos comentários ou me mandar no direct, que eu vou estar te ajudando, vou estar te auxiliando e tirando todas as suas dúvidas. Um beijo e até a próxima live.